Olá, você, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom que você está aqui, que bom que você vai participar de mais uma apresentação, de mais um conteúdo de matemática financeira e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito bacana, muito importante, que é o método hamburguês, tá certo? É um método que ele permite fazer o quê? Calcular de maneira simples e direta juros, olha só, juros simples, produzidos por capitais diferentes em períodos distintos, tá certo? Onde é que se usa muito essa modalidade? Principalmente por bancos, quando você usa aquela história de sempre fazer retiradas, fazer empréstimos, ou quando você cai no caso do cheque especial, que é por onde são calculados os juros através de cada saldo devedor dentro de um mês, por exemplo. Tá bom? Então é um conteúdo muito útil, muito interessante de se aprender, tá certo? E com certeza você vai apreciar, ok? Vamos lá então, acompanhando aí. Repare o seguinte, olha, esse aqui é apenas um modelo onde você tem o seguinte, olha, calcular os juros incidentes sobre os dados, os saldos devedores de um cliente, percebeu? Durante o mês de abril, a razão de 4% ao mês, conforme o extrato a seguir, tá certo? Então essa tabelinha aqui é representativa, é um resumo do que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? São os dados que a gente vai trabalhar hoje. Nessa tabela nós temos data, histórico, débito, crédito, saldo, número de dias em que o saldo ficou negativo, tá certo? E número de dias vezes o saldo. Muito bem. Através desse método, através dessa técnica, nós podemos calcular os valores dos juros associados a esses empréstimos no corrente mês. Tá bom? Então vamos lá acompanhando, vamos ver como é que a gente pode trabalhar melhor essas ideias? Muito bem. Método hamburguês, tá certo? Para começo de conversa, você precisa elaborar uma tabela como essa, perfeito? Onde você tem exatamente destacado esses pontos. Vamos fazer com calma, com muito cuidado, devagar, que é muito fácil você errar, muito fácil você se perder, tá bom? Então vamos fazer passo a passo, procure acompanhar, procure anotar se for necessário, tá certo? É sempre interessante. De qualquer forma, essa tabela aqui ela vai ser colocada no meu blog, tá bom? Vou colocar lá, vou deixar também algum material a mais que você pode consultar, pode tirar dúvidas, tá bom? E pode até imprimir, tá bom? Fica interessante para você ter esse material em mãos também, ok? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o que é interessante destacar? Essas datas aqui vão se referir ao histórico de cada um desses dias, tá certo? Então a gente vai colocar o histórico, o valor débito ou crédito, o saldo, esse saldo vai ser um débito ou um crédito, dias de saldo, que são os dias em que a conta vai ficar negativa, dias de saldo vezes o saldo devedor, tá certo? E os juros do saldo devedor, que é o que a gente vai destacar aqui também, tá bom? Normalmente vem só essa primeira parte da tabela. Essa última parte aqui eu acrescentei para deixar um pouco mais claro para você como se trabalha com os juros do saldo devedor. Muito bem. Feito? Vamos lá então? Então, vou pegar aqui minhas pequenas anotações e a gente vai construir essa tabela, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos escrever histórico, tá certo? E associar o valor. Muito bem? Então vamos lá. Primeiro histórico, dia 1º, tá certo? Você tem um valor que foi inicial, um valor inicial que nós chamamos, vamos colocar como transporte, certo? Vamos colocar como transporte, tá certo? É o valor inicial que você tem em mãos, que você tem na sua agência lá, no seu banco, tá certo? Ou então com aquele seu credor, com aquela pessoa que vai lhe emprestar dinheiro, ou você emprestar dinheiro para a pessoa, tá bom? É aquele dinheiro inicial em caixa. Perfeito? Vamos supor que inicialmente nós temos o valor de 20 mil. Anotamos 20 mil. Tudo bem? Vamos destacar um pouquinho. Pronto. 20 mil. Bom, transporte 20 mil. No dia 5, tá certo? Você retirou um cheque. Você sacou um cheque, tá certo? Um valor, tá certo? Se você fez o saque, é um sinal negativo. Tudo bem? De quanto? De 25 mil. Então você anotou 25 mil. Um saque que você fez de 25 mil. Tá bom?
No dia 12, você fez um cheque, um saque de mais quanto? De 10 mil. Então anote 10 mil. Muito bem. Tudo bem? Por enquanto nós estamos fazendo o lançamento. Tá bom? No dia 13 houve um depósito. Um depósito em dinheiro. Tá certo? Esse depósito foi de quanto? Vamos anotar aqui. 19 mil. Anotando 19 mil. Tudo bem? No dia 18 também, a débito também foi retirado uma quantia de quanto? Anote aí, 5.500. Tudo bem? Bacaninha? Só anotando. No dia 21 também houve a saída de um cheque. Tá certo? Um saque de quanto? Anote aí, 8.500. 8.500. Por enquanto só estamos lançando os dados. Tá certo? E finalizando, aqui no dia 26, foi feito um depósito de quanto? Foi feito um depósito de 3 mil. Muito bem. Repare que, olha, valores entrando são números positivos, perfeito? São números positivos, depósitos números positivos, tá certo? O cheque ou o saque foi feito em valores negativos, são valores negativos, é saída de dinheiro, portanto já está registrado aqui. Tudo bem? Tá bacana? Esse aqui é o final do mês, do início ao fim do mês. Nós vamos trabalhar para um mês. Muito bem, muito bem. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos preencher as demais colunas. E como é que nós vamos preencher? Preste bem atenção, essa aqui, ó, é a coluna do saldo, percebeu? A coluna do saldo. Saldo o que é? A diferença entre o que saiu, tá certo? Entre o que você tem e o que você retirou, percebeu? Então vamos supor que você tinha esses 20 mil, tá certo? É o seu ponto inicial. Então, nós escrevemos que o seu valor inicial é esse valor de 20 mil, tá certo? É o seu caixa inicial, vamos colocar assim, tá certo? É o caixa inicial, é o valor que você tem disponível. E a partir desse valor você vai realizando suas transações, suas operações, tá certo? De 20 mil você tirou 25 mil, percebeu? Então como é que você escreve uma fórmula para essa situação? Você escreve da seguinte forma, olha só, presta atenção, sempre acompanhando com cuidado, olha lá, célula D6, tá certo? Essa célula D6, perfeito? Você vai adicionar a célula C7, C7, tudo bem? Quando você fizer isso, olha só que interessante, saldo negativo de 5 mil, tudo bem? Saldo negativo de 5 mil. A próxima célula você pode fazer a mesma coisa, igual, tá certo? Olha só, esse 5 mil que você tinha antes, mais esse outros 10 mil. Ó, já está devendo 15. Perfeito? Muito bem. Para adiantar o processo, podemos fazer o seguinte: marcamos esta célula e puxamos até o final aqui, olha, 7 mil, percebeu? Olha só que interessante. Quando você chegar nesse ponto, nesse último dia, o que é que você faz? Você faz exatamente isso, escreve igual nessa célula, menos este valor final, percebeu? Ó, quando você fizer isso, ó, você tem o valor 7 mil, quando você arrastar a próxima fórmula, chegou no zero, tá certo? Essa parte aqui é apenas para fazer ajuste financeiro, tudo bem? Somente isso, mais nada. Vou deixar uma tabela de uma forma elegante e tranquila, muito bem, tá bom? Então, repassando, você só fez o valor lançado e aqui a gente está calculando o saldo devedor, percebeu? Olha, situações que tem um saldo positivo, mas tem situações que você tem um saldo negativo, tá certo? Foi feito um depósito aqui, a situação normalizou, lado positivo, mas em seguida houve essa série de saques, tá bom? Muito bem, muito bem. Essa parte aqui é interessante, que essa coluna vai dizer se esse elemento que está aqui
é crédito ou é débito. Como é que você vai destacar isso? Como é que você vai me mostrar esse tipo de situação? Tá bom? Da seguinte forma, acompanha aqui, presta atenção. Vamos ampliar um pouco aqui o campo, tá certo? Vamos ampliar um pouco mais, certo? Muito bem. Vamos escrever a fórmula à esquerda, tá certo? Aí você digita igual. Tudo bem? Feito isso, você vai me escrever a seguinte função. Observe bem. C, aí você abre um parênteses. Tá certo? Observe bem, a célula D6, ó, D6 é o saldo, tá certo? Se esse saldo for maior que zero, olha lá, se for maior que zero, ou seja, se esse saldo for positivo, digite ponto e vírgula, você vai fazer o seguinte, você destaca com aspas, você vai dizer que este saldo é positivo, portanto é crédito. Você vai escrever C. Escreva C e fecha novamente com aspas. Digite ponto e vírgula novamente e coloque aspas. Digite D, coloque aspas novamente e feche com parênteses. Tá bom? O que essa fórmula está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha só, se este saldo for positivo, escreva C de crédito, tá certo? Caso contrário, escreva D de débito. Muito bem, vamos verificar se funciona. Vamos teclar o Enter. Olha só, funcionou, percebeu? É C, número positivo é crédito. Vamos copiar, tá certo? E arrastar até o final para ver os outros saldos. Vamos ver como são classificados. Muito bem. Então olha só. Saldo negativo é débito, percebeu? Saldo negativo é débito. Saldo positivo é crédito. Saldo negativo, débito. Débito, tá certo? Saldo negativo, débito. Percebeu? Tudo bem? Tranquilo? Sem demais problemas. Percebeu? Olha só. Só acompanhando aqui você percebe isso com cuidado. Tudo bem? Bacana? Então vamos melhorar essa coluna aqui. Vamos melhorar um pouquinho. Você pode selecionar, centralizar. Muito bem, tá certo? Olha só. Só acompanhando com cuidado você verifica isso. Tá certo? Muito bem. E essa coluna dias de saldo, certo? Dias de saldo negativo. Como é que você vai me escrever esta parte, tá certo? Muito bem. Você vai escrever da seguinte forma, presta atenção. Em primeiro lugar você vai escrever o seguinte, esse ponto aqui, olha, esse ponto inicial, como está no início do valor, caixa inicial, coloca um X, tá certo? Você vai colocar um X aqui, tá bom? Da mesma forma, você vai colocar um X aqui e também um X aqui nesta coluna, tá bem? Porque esta linha representa o saldo inicial, não foi feita nenhuma operação, tá certo? É a partir daqui que você vai realizar as devidas operações dia a dia. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, muito legal. Então agora você vai em F7, tá certo? Clica aqui e você vai colocar a seguinte fórmula, olha lá, tá certo? Escreva igual, né? Primeiro vamos colocar à esquerda, escreva igual, tá certo? Eu vou digitar a fórmula, depois a gente pode interpretar para você, tá bom? Então vamos lá. Escreva C, abra um parênteses. Aí você vem aqui. Se D6 for menor, olha como é que eu vou escrever aqui, menor que zero, escreva ponto e vírgula, tudo bem? Ponto e vírgula. A7, tá certo? Vai ser menos A6, tudo bem? Caso contrário, coloque zero, tá certo? Então vamos fechar aqui e agora eu vou interpretar essa forma para você. O que ela está querendo dizer aqui, ó? Ela diz o seguinte, preste atenção.
Se este saldo for negativo, faça a seguinte operação. Você vai fazer a diferença entre essas duas datas. A diferença entre essas duas datas vai dar o número de dias de saldo devedor. Tá certo? Se o saldo for negativo. Se o saldo não for negativo, tá certo? Coloque 0. Muito bem? Então vamos teclar o Enter. Vamos ver o que acontece. Muito bem, é 0, porque ó, o saldo aqui é positivo. Ok? Então vamos marcar e vamos ver para as próximas linhas da coluna. Vamos lá, digitando, arrastando até o finalzinho aqui. Olha só, tivemos essa série de dias, tá certo? Vamos trabalhar com cuidado e vamos verificar, vamos interpretar essa informação, tá bom? Tudo bem? Acompanha aqui, olha. Como falei aqui é 0, mas esse aqui é 7. 7 dias é referente ao quê? Ao dia 12 para o dia 5, percebeu? Então esse valor negativo, ele permaneceu nessa condição durante quantos dias? Durante 7 dias. Percebeu? Tudo bem? Esse valor negativo permaneceu durante 7 dias nessa condição. Esses 15 mil, olha só, permaneceu quantos dias? Um dia, olha só, de 12 para 13. Tá certo? Esse 4 mil é positivo devido ao lançamento que foi feito aqui, olha, no dia 13. Só que houve um valor sacado de quanto? Olha só, já teve um outro saque de quanto? De 5.500. Volta a ter um saldo devedor. Tá certo? E assim por diante, percebeu? Assim por diante. Olha só. 7, 1, 3, 5 e 4 são os dias de saldo negativo. São dias de saldo negativo na sua conta. Percebeu? Tudo bem? Tudo dependendo do lançamento que você faz. Dos saques ou depósitos. Tranquilo? Bacana? Muito bem. Tá certo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar os dias de saldo devedor vezes o saldo devedor. Tá certo? Muito bem. Então como é que nós fazemos isso aqui agora? Como é que nós vamos fazer isso aqui então? Muito bem. Mesmo procedimento, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Escreva o sinal de igual. Eu vou escrever a fórmula, tá certo? Escreva o sinal de igual. Vamos colocar a esquerda aqui. Escrevemos o sinal de igual. Escreva a seguinte função agora. Olha. C, abre parênteses. Tá certo? Procure F7. F7 é isso aqui, ó. F7 é o que? É o primeiro dia de saldo negativo. É 0, tudo bem? Então escreva esse assinale aqui. Tá certo? Se F7, olha lá, clique aqui. Pronto. Se F7 maior que 0, ponto e vírgula, olha só o que é que deve acontecer. Este número deve ser multiplicado por D6. D6 é o saldo, ó, saldo inicial. Caso contrário, coloque 0. Tá certo? Então isso aqui, olha, vai dizer, isso aqui está fazendo o seguinte produto dos dias de saldo negativo vezes o saldo negativo, tá certo? Então, se a gente fazer a entrada, ela aqui nós temos o valor 0, percebeu? Porque não temos nenhum dia com saldo negativo. Aqui, e as outras situações? Vamos lá, vamos arrastar fórmulas e vamos verificar o que acontece. Olha só que interessante, percebeu? Já tem os valores aqui, olha só, já tem os valores destacados, tá certo? Esses valores se referem aos dias de saldo devedor vezes o saldo devedor, perfeito? São dias em que permaneceu com saldo negativo, você fez exatamente o produto para calcular o valor, certo? Vamos melhorar aqui, vamos colocar tudo bacaninha, vamos centralizar, vamos deixar assim, pronto, fica mais elegante, percebeu? Tudo bem? Bacaninha, olha só, até agora compomos a nossa tabela, tá certo? Agora nós vamos calcular os juros, os juros para você que é fácil, não é difícil não, eu sei, um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, a gente chega lá, tá bom? E os juros, como é que a gente faz para os juros? Muito bem, é muito simples também, tá? Um pouquinho de atenção, um pouquinho de calma,
e a gente chega lá, tá certo? Como é que a gente faz então? Normalmente fazemos o seguinte, olha, precisamos definir o que? Os juros que se calcula normalmente são juros simples. Então, para calcular juros simples, nós precisamos do capital, perfeito? Do saldo devedor, no caso aqui, tá certo? Da taxa, percebeu? E do tempo, que é o número de dias. Tranquilo? Perfeito? Muito bem. Lembrando que a taxa contratada aqui foi de quanto? Quanto foi a taxa contratada aqui? 4%. Então anote aqui 4%. Percebeu? Normalmente, matemática financeira, dias no mês são associados que número? O 30, tá certo? Dias no mês são 30. Muito bem. Temos que trabalhar com essa taxa ao mês para a taxa ao dia. Como é uma taxa proporcional, tá certo? Juros simples, o que é que nós fazemos? Simplesmente o seguinte: vamos dividir o valor desta taxa, tá certo? Pelo número de dias. Fazendo a continha, olha só que valor nós tiramos, tá certo? Muito bacana. Se você quiser expressar em termos de porcentagem, aqui é o que? 1,3% ao dia, que é a taxa simples. Muito bem, muito bem. Então, como é que você calcula os juros aqui nessa situação? Da seguinte forma: escreva igual, tá certo? Agora você vai colocar o seguinte: se, no condicional novamente, se, abre o parênteses, tá certo? Se o saldo devedor, olha lá, se o saldo devedor for menor que zero, então escreva: se for menor que zero, ponto e vírgula. Olha o que você vai fazer: você vai multiplicar este saldo devedor vezes a taxa, percebeu? Vem aqui, pega o valor da taxa, só clicando em cima, não este valor aqui, tá certo? Aplique F4, tá certo? Para prender, digite F4, muito bem. Quando você digitar F4, você vai multiplicar por quem? Pelo valor dos dias, tá certo? No caso, vamos pegar o primeiro, que é esse aqui, tranquilo? Caso contrário, ponto e vírgula, digite zero. Então, fechando parênteses, vamos verificar. Por enquanto é zero, tá certo? Primeiro os juros aqui é zero. Vamos verificar para as outras linhas da coluna. Beleza? Olha só que interessante, percebeu? É valor negativo porque são juros. É o que está se devendo. Tranquilo? Bacana? Gostou da ideia? Uma outra maneira de você trabalhar esse conceito é você adotar o seguinte. Veja bem, é adotar o seguinte. Olha só para você confirmar que realmente funciona esta fórmula, vamos fazer de uma maneira um pouco mais interessante. Vamos lá. Bom, dias de saldo devedor vezes saldo devedor, olha só, vamos anotar aqui, tá certo? Vamos multiplicar, ok, pelo valor da taxa. Lembrando que precisamos aplicar F4, certo? Teclando Enter, 0. Bateu com o valor que está aqui. Vamos ver se os próximos valores também vão bater. Com cuidado, você estica e opa! Legal, tá vendo? Olha só que bacaninha, percebeu? Os dois jeitos, as duas maneiras confirmam o nosso trabalho. Olha só que interessante, confirma o nosso trabalho. Veja bem, tá certo? Muito bem, muito bacana. Bom, e agora, o que você vai fazer? Qual o procedimento que você precisa fazer? Vamos destacar a coluna total, tá certo? A coluna dos dias de saldo devedor vezes saldo devedor, vamos colocar um total aqui. Vamos fazer este trabalho, beleza? Vamos lá. Escreva igual, tá certo? Vamos deslocar a fórmula mais para o canto, para ficar um pouco mais visível. Pontinho. Escreva igual, em seguida escreva a soma, abra um parênteses, tá certo?
Agora, que coluna você vai somar? Exatamente essa. Clique e arrasta até o final. Tá certo? Beleza? Fecha o parênteses. Tecle Enter. Tá vendo? Tem um monte de hashtag, mas não é isso. Na verdade, olha o valor que é. 132.500. Muito bem, muito bem. Vamos fazer a conta para quem agora? Vamos fazer a conta para os juros. Vamos ver qual o total de juros que vai ser pago. Beleza? Você pode fazer assim. Olha só que bacana. Selecionar simplesmente. Teclar em soma aqui, olha só. Beleza? No caso apareceu aqui, tá certo? Mas a ideia é aparecer aqui esse valor. Tá bom? Então vamos apagar aqui para deixar um pouquinho mais. Então você faça o seguinte: selecione novamente tudo até o ponto interessante e coloque soma. Quando você colocar o valor de soma, bom, tudo bem. O importante é perceber que você tem que digitar todo o campo. Vamos lá, novamente. Então vamos digitar todo o campo. É mais interessante, tem que tirar esse valor, precisamos tirar esse valor. Vamos lá, digitando todo o campo, teclando soma, 176,67 centavos. Muito bem, vamos ver se funciona aqui também. Soma 176,67 centavos. Beleza, bateu as duas contas, percebeu? Olha só que interessante. Muito bem. Qual a outra maneira de você calcular esse número? Da seguinte forma. Tá vendo essa somatória? Se refere a este número aqui, que é o saldo devedor. Dias de saldo devedor vezes o saldo devedor. Perfeito? Então, como é que nós fazemos? Vem aqui, escreva igual, tá certo? A este número, olha só. Também deu um monte de hashtag, e coisa e tal. Muito bem. E como é o cálculo dos juros cobrados? Você já fez aqui, mas só que nós vamos conferir para ver se realmente funciona essa fórmula, tá certo? Então o que é que vamos fazer? Vamos escrever igual, multiplicar esta taxa vezes este valor aqui, olha, que é a somatória. Quando você teclar Enter, olha só que bacana, olha só que legal. Beleza? Este valor, logicamente, tem que ser igual a esse. Perceber como as coisas vão se casando, como os elementos vão se combinando? Tá certo? Percebeu como é que é importante, como é que é legal você acompanhar essas ideias? Muito bem. Então era isso que eu tinha que apresentar para vocês, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido mais ou menos como é que funciona, mais ou menos como é que se trabalha essas ideias, tá certo? Então olha só, tabelinha completa, como é que ela foi feita, como é que ela foi destacada, como é que ela foi trabalhada, tá bom? Olha só que bacana. Normalmente é o que se trabalha nos bancos, tá certo? Logicamente existem outros elementos, outras taxas, por exemplo, taxa de abertura de conta, a questão de pagamento de impostos, tipo IOF e outros mais. Mas o básico mesmo é essas ideias. Inclusive você pode até aplicar esses conceitos quando for, por exemplo, pegar dinheiro emprestado de alguém ou emprestar para alguém, você estabelecer determinadas condições, tá certo? Combinar, escrever em um contrato, mesmo que de gaveta, dizendo, olha, veja bem, a partir de determinado valor empresto para você, você empresta para mim, essas condições com determinadas taxas. Aí você mostra uma planilha, mostra aquele conhecimento, mostra aquele aparato todo, entendeu? Uma coisa fica mais formal, mais esclarecida e tudo mais. Tá bom? Legal, né? Bom, só para fixar as ideias, vamos fazer uma outra simulação para você ver que realmente esses elementos funcionam, tá certo? O interessante de tudo é que você não precisa apagar a planilha toda e fazer novamente, entendeu? Deixa eu pegar aqui meus alfarrábios e vamos fazer uma outra simulação, tá certo? Vamos lá. Muito bem, só que vamos fazer o que? Vamos mudar as datas, pelo menos as datas nós vamos precisar mudar, tá certo? Então eu vou apagar as datas aqui, certo? Vamos colocar outras datas, tá bom? Vamos lá, acompanhando aqui, 1/7/2020, muito bem. A outra data, 5/7/2021,
2020. Muito bem. A próxima data aqui, 8/7/2020, tá certo? A próxima aqui, 10/7/2020. Muito bem. Você vê que vai modificando a tabela conforme você for digitando os dados, ela vai se modificando. Muito bem. 16/7/2020. Perfeito. Vamos lá. 19/7/2020. Só espero não errar isso aqui, que é muito fácil de errar. 22/7/2020. Vamos lá, seguindo, continue a nadar, já dizia Doris. 25/7/2020. Certo? A próxima data, 27, tá certo? Do 7, beleza? 2020. Muito bem. A última data, 31/7/2020. Muito bem, muito bem. Continue a... O histórico aqui vai ser diferente, então nós vamos apagar o histórico, tá certo? E vamos adotar o seguinte, vamos escrever agora o histórico aqui, ó. O primeiro, transporte, é o valor disponível, tá certo? Vai manter, transporte. Quem vem em seguida? Vem saque, saque. Depois vem cheque. Depois vem débito automático, certo? Débito automático. Depois vem um depósito em dinheiro, vem depois um saque, depois vem um cheque, depois vem um depósito em dinheiro, perfeito, beleza, certo? E depois mais um saque. Vamos colocar um saque. Muito bem, feito isso, as datas devem estar corretas. Agora vamos colocar o que agora aqui? Os valores, débitos ou créditos, tá certo? Vamos colocar com cuidado para não errar. Olha só, zerou toda a nossa tabela, tá certo? Muito bem. Bom, vamos pegar uma graninha. Vamos supor que você pegou uma grana, né? Você tem uma grana disponível, 1.200. Essa grana disponível para o seu colega, tá certo? Muito bacana. Aí nesse dia assim que ele sacou quanto? Vamos lá, ele sacou uma grana aí lá. Sacou 1.000, um barão contigo. Muito bem. Sacou um barão com você, certo? Em seguida sacou mais 400. Mais 400 conto. Muito bem. Depois débito automático, outro débito de 320, muito bem. Depois outro depósito, foi feito um depósito, tá certo? Ele sacou esse dinheiro aqui, mas depois ele pagou uma graninha, 600 conto. Muito bem, melhorou um pouco a situação, né? Mas no dia 19 sacou mais 700 conto. Então sacou mais 700 conto. Muito bem. Rapaz, só sabe sacar dinheiro. Outro checão do 230. Outro checão de, não esqueça, tem que botar um sinal negativo. 230. Certo? Fez um depósito de 100 para disfarçar. Eu pago lá um cara uma graninha de 100 só para disfarçar. Tá certo? E finalizou a situação. Perfeito? Finalizou a situação. Tá bom? Chegamos até aqui, chegamos até esse ponto maravilhoso. Muito bem. Tá certo? Ah, e teve mais um saque aqui, agora que eu estou vendo. 300. Ô, rapaz. Saque de 300, tá vendo? Por isso que é bom sempre prestar atenção nessas coisas. 300 conto.
Muito bem, muito bem, muito bem. Tá certo? Muito bem. Agora vamos verificar aqui o saldo pelos meus alfarrábios. Falta só finalizar aqui. Vamos arrastar essa fórmula para cá. Certo? 1.500. Finalizando no final do mês, do dia 1 até o dia 31. Vamos fazer um acerto financeiro aqui. Vamos escrever sinal de igual. Menos este valor. Certo? Agora arrastamos novamente aqui. Fazendo o acerto financeiro. 000. Muito bem, muito bem. Tá certo? Bacana, né? Com relação ao que é débito e o que é crédito aqui, olha só conferindo a ideia. Certo? Aqui é crédito, crédito, débito, débito, crédito, débito, débito, débito. Muito bem. Aqui, olha, aqui deve ser o que? Vamos dizer o próximo. Débito, não é? Muito bem, muito bem. E os dias de saldo devedor? Vamos lá. 00 confirma, beleza. 2 dias, 6 dias, percebeu? 0, 3. Vamos verificar aqui. Vamos esticar a fórmula. Muito bem. Tranquilo, beleza. Certo? Dia 3. Muito bem. Daqui do 27 ao 25 são 2 dias. Tranquilo. Beleza. Falta só finalizar aqui, olha, pedacinho aqui, um pouquinho mais. Decando aqui, pronto, porque tem isso aqui, ó, 31 menos 27 é 4, 25 menos 22 é 2, tá certo? 22 com 19 é 3, muito bem, muito bacana, tá certo? Falta só finalizar esse pedacinho aqui também. Vamos arrastar aqui. Percebeu? A partir da planilha original, pouca coisa você vai modificando, você vai acrescentando, certo? Logicamente, se você fizer direitinho a primeira parte, a segunda parte é só você ir acrescentando conforme a necessidade, tá certo? Muito bem, vamos lá. Juros. Vamos lá, vamos acrescentar aqui, vamos ver agora. Muito bem. Tá certo. O que é que precisamos conferir? Ó, não é 4%, percebeu? Temos que mudar aqui. Os meus alfarrábios é 11%. 11%, teclando igual. Muito bem, que maravilha. Vamos só conferir aqui com minhas pequenas anotações. Beleza, isso aqui. Só conferindo, olha só. Essa grana que está sendo devida. E os juros que você está pagando a R$ 49,98, R$ 49,98. Então, a graninha o camarada pegou de você, tá certo? Por isso que não é bom emprestar dinheiro para ninguém, meu querido. Porque é o seguinte, minha querida. Existe aquele velho ditado. Quando você emprestar dinheiro ou tomar emprestado, você vai perder duas coisas. A amizade e o dinheiro. É fatal, é fatal. Muito bem, muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você tenha apreciado. Tá certo? Esse aqui é a sintaxe das fórmulas que eu usei. Tá certo? Esse aqui é o resumo. Esse aqui eu vou deixar lá no meu blog para você poder imprimir, para você poder estudar com mais cuidado, com mais carinho, tá bom? Eu vou deixar esse material lá para você consultar, tá bom? Ah, você não sabe o endereço do meu blog? Olha aqui, ó, é esse aqui, ó, Zemate. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse conteúdo e, como sempre, continue estudando, tá bem? Ok, até mais.